Do Santuário da Flagelação aos santuários no Monte das Oliveiras, prossegue as peregrinações dos franciscanos, com momentos de oração nos lugares santos de Jerusalém. Betânia e Betfagé, recordando os episódios evangélicos que precederam a Semana Santa, nos lugares onde aconteceram os fatos. Uma competição sobre os textos bíblicos, uma especial iniciativa que envolveu os jovens das escolas católicas da Terra Santa. A minha infância em Jerusalém, a cidade santa ontem e hoje, na recordação de Issa Rabashi, um cristão que nasceu e vive na Cidade Velha. O itinerário de oração guiado pelos franciscanos da Terra Santa, que neste caminho até a Páscoa percorrerá os santuários ligados à paixão de Jesus, na quarta semana da Quaresma, cumpriu uma nova etapa, o Santuário da Flagelação. Aqui nós temos dois santuários que estão ligados à história da paixão, o lugar da condenação e a flagelação. A Igreja da Flagelação foi construída originalmente pelos cruzados no século XII. Em 1838, foi adquirida pelos franciscanos e reaberta para celebrações. Na porta estão as citações do Evangelho e no alto se vê os sinais e os instrumentos da paixão. Na cúpula, com um fundo dourado, um belo mosaico que retrata a coroa de espinho. Allora, la parte bassa della corona a parte inferior da coroa é cheia de gotas de sangue, enquanto na parte superior estão os ramos de flores. Aqui certamente devemos entender o significado simbólico. O sofrimento produz a redenção, a dor traz a vida, o sangue de Cristo faz brotar a vida nova. O Santuário da Condenação foi construído em 1904 sobre as ruínas de uma igreja do período medieval. A nova igreja recebeu este nome por causa deste pavimento com pedras grandes que continuam até o Santuário do Et Homo, um lugar especial, mesmo que se para alguns estudiosos a localização da Fortaleza Antônia, onde aconteceu a condenação de Jesus, está mais ao lado sul, na direção da área do templo. Ecco, quello che è interessante in questa chiesa è il pavimento. O que é interessante nesta igreja é o pavimento que ainda é identificado como litóstroto, pavimento de pedra, em hebraico e aramaico Gábata, como diz o Evangelho de São João. Segundo uma tradição quase milenar, aqui teria acontecido o julgamento de Pilatos. Desde 1923, o Convento da Flagelação é sede do Estúdio Bíblico Franciscano, Faculdade de Ciências e Arqueologia Bíblica Cristã. Nesta quarta-feira da Quaresma, todos juntos, professores, estudantes, cristãos locais e também peregrinos, celebraram no Santuário da Flagelação. Presidiu a Santa Missa Padre Najib Ibrahim, guardião do convento. Na proclamação do Evangelho, o texto de São João, que faz referência à condenação de Jesus. Padre Miron Sikirique, que fez a homilia, salientou a terrível escolha de Barrabás no lugar de Jesus. Mas hoje, diz ele, temos a possibilidade de repudiar as escolhas absurdas que fazemos e escolher Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, única verdade, única luz, em meio às trevas da nossa sutil realidade. Se siamo radicati profondamente nella fede, che oggi è in crisi. Se estamos enraizados profundamente na fé, se nos apoiamos na força misteriosa do Espírito Santo, podemos fazer esta escolha por nosso Senhor. Rito tradicional do 13º século, quando os franciscanos chegaram na Terra Santa. Os frades visitavam os lugares de Jesus e rezavam com toda a simplicidade de São Francisco. Assim foi a origem das peregrinações, sentir continuamente a exigência de identificar-se com Jesus. E por isso, nos documentos da custódia, as peregrinações são aspectos importantes e típicos da vida litúrgica na Terra Santa.
mover-se contínuo, um pouco cansativo, mas um modo de fazer reviver esta terra que possui uma preciosidade incomparável pelo seu vínculo com a história da salvação. Os franciscanos prosseguiram assim a peregrinação que começou com o Dominus Flevit, passando pelo Getsemane até Betânia, o lugar onde Cristo ressuscitou Lázaro. Os freis foram guiados por padre Jorge Cray, que celebrou a missa solene acompanhada por padre Artemio Vítoris, vigário-geral da custódia. Em procissão, foram de Betfagé até o lugar da Ascensão e depois a Igreja do Pai Nosso. Penúltima, antes do Domingo de Ramos, também esta peregrinação continua há séculos, oferecendo um sopro de vida. Uma ressurreição que pré-anuncia uma ressurreição maior. Aconteceu aqui em Betânia. Este é o lugar onde o Senhor chorou a morte de seu amigo Lázaro e o ressuscitou. O lugar onde se manifestou toda a humanidade de Cristo e onde ele cumpriu o último milagre antes da sua paixão e morte. Desde a igreja primitiva sempre foi vista como uma prefiguração da ressurreição de Jesus e, de fato, a liturgia das igrejas orientais recordam este evangelho uma semana antes da grande semana, que é aquela considerada santa. Esta ressurreição desencadeia uma reação negativa da parte dos chefes do povo, que é aquela que levará à morte de Jesus. Em Betânia hoje, bairro quase totalmente muçulmano, surgiu esta basílica franciscana construída sobre as ruínas de precedentes igrejas, a mais antiga do IV século. Ao lado da igreja, os peregrinos visitam os restos daquela que é venerada como túmulo de Lázaro. O lugar um pouco isolado e circundado pelo muro de segurança israelense, o bairro Al-Azarie, que em árabe quer dizer Casa de Lázaro, consegue ainda falar ao coração do peregrino cristão que vem até aqui e revive a amizade daqueles três irmãos. Betânia para Jesus foi também um lugar onde ele encontrou afeto e amizade. Penso que ainda uma vez o capítulo 11 de João fala de forma extraordinária. Jesus, Filho de Deus, quando sabe que Lázaro morreu, começa a chorar. É o lugar da humanidade de Jesus, onde ele mostra a sua humanidade. Ele que é o Filho de Deus, mas que também tem necessidade do afeto dos homens. Jesus ressuscita Lázaro poucos dias antes de entrar em Jerusalém. E sempre no Monte das Oliveiras, na antiga estrada que levava a Betânia, surge o Santuário Franciscano de Betfagé, restaurado na forma atual em 1954. Aqui se comemora seja o encontro de Jesus com Marta e Maria antes de ressuscitar Lázaro, como o início do caminho de Jesus com a entrada triunfal em Jerusalém. E é próprio daqui que a cada ano, no Domingo de Ramos, parte a grande procissão, com cristãos locais, peregrinos até Jerusalém. Tudo aquilo que acontece neste ingresso, segundo a narração dos sinóticos e segundo a narração do quarto evangelho, que narra a missão de Jesus. Jesus é o Messias, filho de Davi, mas não chega a Jerusalém em um cavalo de guerra, mas como os antigos de Israel. Escolhe um outro símbolo, escolhe o jumento e por isso cumpre a profecia de Zacarias. 2011, o ano da Bíblia que foi proclamado em outubro do ano passado no Sínodo para o Oriente Médio. Os bispos promoveram encontros bíblicos, meditações sobre a palavra e muitas iniciativas a fim de tornar conhecidos a todos o Antigo e Novo Testamento. E entre os muitos momentos não poderia faltar uma gincana sobre os textos bíblicos. Em Nazaré, na Escola Católica Franciscana, os alunos foram desafiados a responder perguntas sobre as Escrituras. Disputaram diversos prêmios, embora o objetivo, diz o padre Massi, não é apenas esse. Muitos estudantes decidiram continuar lendo a Bíblia e este é o objetivo final desta competição, criar o hábito de leitura dos textos bíblicos. E a todos os participantes foi dada uma Bíblia e um rosário, para que este momento não seja um ponto de chegada, mas de partida, um novo início. E é evidente a satisfação nas palavras deste professor convicto do bom trabalho.
Ele está indo bem. Os jovens de diferentes escolas católicas estão aqui desde a parte da manhã. Eu os acompanhei, faltava uma experiência sim. Meu nome é Bezel, da Escola do Patriarcado Latino. E foi muito bela, porque tivemos a oportunidade de aprofundar o Evangelho de São Lucas, que era quase uma obrigação memorizar alguns versículos do Evangelho. E muitos dos meus colegas que viveram esta experiência disseram que foi muito boa. E hoje, certamente serão muitos os que começarão a ler a Bíblia. E recordando as palavras de Dom Chomali, esta carta que Deus escreveu pessoalmente a todos nós. Esta é a cidade velha situada no coração de Jerusalém, hoje patrimônio da Unesco, que conserva todo o fascínio da época otomana, que esteve sob o domínio dos turcos até 1917, quando ficou sob o controle britânico. Destinada a ser cidade santa por excelência, em 1949, as Nações Unidas proclamaram a sua internacionalização para favorecer a convivência entre as várias religiões. Somente um ano depois foi declarada, mas só unilateralmente por Israel, entre contradições e dificuldades, a capital do Estado hebraico. Encontramos o Sr. Issa Habashi, que nos falou dos diversos anos de experiência e o título de Cavaleiro do Santo Sepulcro. Habashi viveu a sua infância na Palestina, quando ainda não existiam divisões. Our neighbors were our compatriot Palestinian Jews. Foi uma infância feliz. Os nossos vizinhos eram os nossos compatriotas e nunca tivemos problemas com os hebreus. Vivíamos como irmãos e irmãs. Este período foi até a Segunda Guerra Mundial. Depois começaram os problemas, os horrores da guerra que trouxeram ódio e medo. Daquele momento, os hebreus começaram a pedir aos ingleses novas garantias e as coisas começaram a piorar. Piorou para todos, hebreus, cristãos e muçulmanos que hoje convivem sob outras condições nesta cidade, aquela que nós, apesar de tudo, chamamos de santa. Uma cidade que não para de falar ao coração de quem mora aqui, cristão ontem como hoje, com a história passada e recente. A beleza de Jerusalém é o seu modo de rezar. E Jerusalém não é somente o Santo Sepulcro ou o Monte das Oliveiras, ou ainda a Via Dolorosa, é toda a sua cidade velha, em geral é a cidade santa, porque nosso Senhor caminhou sobre estas pedras, pregou, respirou. A cidade velha é sagrada para mim e esta é a opinião dos cristãos deste país. E não importa se somos poucos ou muitos. É certo que somos a minorança, mas esta continua sendo a terra de nosso Senhor. Por isso a chamamos a Cidade Santa, não? A presença cristã aqui é ainda forte, ao menos pelo seu profundo sentimento de fé.